irmãos que estão aqui no templo, nossos amados visitantes, aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais. É uma alegria estarmos aqui cultuando ao Senhor. Estamos ainda impactados, com toda a programação que tivemos nesse final de semana com a EBF. É muito bom louvar a Deus de um modo tão especial como é louvar a Deus com o jeito das crianças, no modo das crianças. E foi uma linda festa, uma linda programação, que Deus abençoe a segunda igreja, todo o departamento infantil, que nós continuemos assim, trabalhando para a glória do nome dele. Irmãos, Jesus, no seu Sermão do Monte, ele enfatizou em um certo momento do sermão, lá exatamente em Mateus 6,33, que nós deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, como prioridade para as nossas vidas. Essa deve ser a nossa prioridade, essa deve ser a nossa vocação. É claro que nós temos as nossas demandas terrenas, os nossos propósitos aqui na terra, os nossos objetivos, e isso não tem problema algum, os nossos objetivos pessoais. Mas Jesus estava querendo nos ensinar, nessa passagem do sermão, que a prioridade para nós, que somos servos dele, para aqueles que adoram o seu nome, cultuam o seu nome e foram transformados por ele, que a prioridade é sempre o reino dos céus, as coisas de Deus, que a prioridade é sempre a glória do Senhor. E o apóstolo Paulo, numa certa feita, também ele falou sobre essa questão, sobre esse tema, e nos deu uma lição muito grande, e nos deu um grande ensinamento através da sua própria vida. Por isso eu peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias, no livro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, do verso 12 ao verso 14. Filipenses 3, do verso 12 ao verso 14. A epístola aos Filipenses, os irmãos sabem, ela é conhecida como uma das epístolas da prisão. Um dos seus principais temas é a alegria. E ela é uma epístola que tem ensinamentos importantíssimos para a igreja. Diz assim o Senhor através do apóstolo Paulo: não que eu o tenha alcançado, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa meta na sua vida, prosseguir para o alvo. Essa era a sua prioridade, essa era a sua razão de viver. Obrigado. E essa também tem que ser a nossa prioridade, a nossa razão de viver. Vamos orar? Louvado seja o seu nome, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor tem nos proporcionado momentos preciosíssimos, momentos edificantes. E nesse momento nós suplicamos que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa hora, Pai. Que o Senhor possa estar nos quebrantando, nos instruindo, nos orientando, e que a sua glória realmente seja manifestada no nosso viver. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, a partir do capítulo 3, tirando o primeiro versículo, a partir do segundo, ele está tratando com a igreja de Filipenses sobre um problema que estava ocorrendo na igreja. Problema esse que ele trata em outras cartas e que foi tratado também lá no livro de Atos, que era alguns mestres da lei, alguns judaizantes que queriam impor
para aqueles que se convertiam ao cristianismo, né, no caso, os gentios que se convertiam ao cristianismo, que eles passassem pelo rito da circuncisão, passassem pelo rito da marca no corpo que se fazia no homem devido à sua conversão. E mais uma vez o apóstolo Paulo, ele refuta essa ideia. Ele diz que não é necessário realizar esse rito. Ele diz que os cristãos, sim, eles tinham uma verdadeira circuncisão que não era feita na carne, não era feita no corpo, mas era aliança, porque circuncisão significava isso. Quando ela foi colocada por Deus a Abraão, lá em Gênesis 17, significava uma aliança. Então, nós já temos uma aliança com Cristo. Não era necessário aquele que não era judeu, que nós chamamos de gentil, e a Bíblia chama de gentil, ao se converter ao cristianismo, não era necessário ele passar pelo rito da circuncisão. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele diz, olha, se alguém tivesse que confiar nesses ritos judaicos, eu seria a pessoa apropriada a defender essa tese. Então ele começa a falar aqui sobre o seu histórico, sobre a vida, né? Durante o capítulo 3, ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, no seu 8º dia de nascimento, assim como foi estabelecido por Deus, quando ele fez a aliança com Abraão, ele foi circuncidado. Depois ele diz que ele era hebreu dos hebreus, significa que ele era um judeu puro. Ele era um judeu, filho de pais judeus. E ele nasceu na mais tradicional das tribos judaicas, que era Benjamim. Ele era um cumpridor zeloso da lei quanto às normas e detalhamentos farisaicos. Então ele estava se colocando como uma pessoa altamente capaz e com uma autoridade tal, por causa do seu histórico no judaísmo, ele estava se colocando como uma pessoa que, se tivesse que exigir isso, ele iria exigir. E quando, na realidade, ele não estava exigindo esse rito da circuncisão, sendo que ele tinha todo esse gabarito anterior, né, todo esse know-how anterior na sua vida no judaísmo, e assim ele não exigia. Então o apóstolo Paulo, ele era um digno e verdadeiro hebreu, no sangue, no idioma, na cultura e no estilo de vida. Perante as exigências da religião judaica, o apóstolo Paulo, ele era irrepreensível. Então os irmãos vejam, ele era uma pessoa admirável. Ele era uma pessoa irrepreensível quando ele estava na religião judaica. Ele tinha todos esses requisitos aqui. Ele era hebreu dos hebreus, ele era zeloso, né? Mas, mesmo assim, ele não fazia essa exigência. E aí ele enfatiza. Com tudo isso que ele tinha dentro da religião judaica, ele teve a sua vida transformada. Ele teve a sua vida mudada ao se encontrar com Jesus Cristo. E ele continua enfatizando, mas tudo isso para mim, todos esses títulos, hoje já não me servem de nada. Para mim é como se fosse lixo. Isso para mim já não presta para nada, porque eu sou um servo do Senhor, um servo de Cristo. Ele foi levado, irmãos, depois do seu encontro com o Senhor, a uma mudança radical de atitudes e valores. E então ele enfatiza isso, que o autossuficiente, arrogante e egocêntrico Saulo foi convertido num servo humilde, amoroso e cristocêntrico. Então, ele coloca todo esse histórico dele aqui, diante dos filipenses, para relatar tudo aquilo que ficou para trás, para relatar tudo aquilo que ele abriu mão ao se converter ao cristianismo, ao seguir a Cristo, ao ter um encontro com Cristo na estrada que ia para Damasco. E ele, com todos esses requisitos, ele não queria
exigir de ninguém, nenhum outro rito, ao se converter ao cristianismo. Mas aí ele continua, a partir do verso 12. Mesmo ele tendo renunciado a tudo isso, mesmo ele tendo abnegado a tudo isso que ficou para trás no judaísmo, e ter se tornado um servo humilde, e ter se tornado uma pessoa amorosa, uma pessoa que tinha Cristo como alvo, ele destaca que isso não o fazia perfeito. Isso não fazia do apóstolo Paulo perfeito. Agora, os irmãos, imaginem só, mesmo com todo o seu histórico, né, de humildade, devido à sua experiência com Cristo, mesmo com todo o seu histórico de trabalho na obra do Senhor, mesmo com todo o seu histórico de renúncia, porque ele passou a seguir ao Senhor, ele estava colocando-se numa posição humilde de servo, dizendo que, olha, eu não sou perfeito. Ainda que as pessoas poderiam dizer que, devido todo a esse seu histórico, ele era uma pessoa perfeita, ele diz, olha, eu ainda não sou perfeito. Eu ainda não alcancei a plenitude da vida cristã. Plenitude esta que eu só vou alcançar quando eu estiver na glória. Que eu só vou alcançar quando eu estiver no céu. Mas o que eu faço, diz ele? Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para esse alvo. Eu prossigo, eu vou adiante, eu vou em frente. Eu busco esse alvo. Eu busco essa plenitude. Olha a lição que o apóstolo Paulo nos deixa. Olha o ensinamento que ele nos deixa. Às vezes, nós nos achamos quase que perfeito devido ao nosso histórico de vida, devido àquilo que nós fazemos. Quer dizer, o apóstolo Paulo está aqui se contrapondo a todo o orgulho espiritual que qualquer um possa vir a ter. Porque ele mesmo, com tudo aquilo que ele havia vivenciado, ele estava dizendo que ele ainda não tinha alcançado a perfeição. E que essa perfeição só ia ser alcançada na glória. Então, o que ele começa a falar aqui para os filipenses? O que ele começa a explicar? Ele usa uma linguagem figurada que nos remete a uma competição, que nos remete a uma corrida. Porque ele sabia, irmãos, que os gregos eles davam muito valor ao desempenho intelectual e o desempenho físico das pessoas. Os irmãos sabem que na Grécia Antiga, nas competições, quando uma pessoa ganhava, né, uma competição, ela recebia uma espécie de coroa de folhas, que significava divindade. Tamanha reverência que os gregos davam para aqueles que conseguiam alcançar os seus objetivos, para aqueles que conseguiam a vitória diante das competições. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia aqui, de uma corrida, de uma trajetória, para explicar aquilo que ele estava vivenciando. Então ele diz que ele prosseguia para o seu alvo. E o significado dessa palavra era perseguir. Né? O significado do texto, quando ele diz prosseguir, ele estava dizendo que ele perseguia esse alvo. E foi a mesma palavra que ele usou quando ele se referia à perseguição que ele fazia aos cristãos. Então, olha só o contraponto que ele faz. Antes, ele perseguia os cristãos. Ele mandava matar os cristãos. Ele foi para Damasco para conseguir cartas e autorizações para prender os cristãos. E agora ele persegue a plenitude em Deus. Ele persegue a glória do Senhor. Então ele diz, eu prossigo, eu persigo. Ele queria atingir aquele grande propósito para o qual Cristo também o tinha conquistado anos antes
na estrada para Damasco. As suas faltas e os seus pecados haviam sido perdoados, mas ele não podia se dar por satisfeito, porque ele havia realizado a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não estava acomodado, irmãos, satisfeito. Mesmo com tudo aquilo que ele vivenciou, mesmo com a sua experiência de vida, ele não estava inerte. Não, eu estou satisfeito com a minha vida cristã, estou aqui acomodado, tranquilo, já realizei muita coisa, Deus deve estar muito satisfeito comigo, então eu vou ficar tranquilo. Não, ele não traz essa ideia, ele não estava acomodado, ele estava em movimento, ele perseguia esse alvo, ele prosseguia nesse alvo. E é assim também que nós devemos fazer. Nada pode nos deixar inertes, parados na nossa vida cristã. Ainda que venhamos a achar que abandonamos muita coisa, ainda que venhamos a achar que estamos agradando muito a Deus, ainda que venhamos a achar que já realizamos muita coisa, estamos realizando muita coisa para Deus, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar inertes. Vida cristã não é um propósito, não é uma ideia de paralisação, de ficar inerte, de ficar parado. Nós temos que sempre prosseguir, nós temos que sempre avançar. Paulo estava aqui afirmando que uma vez iniciada a carreira, ele tinha que caminhar. Existia um caminho a ser percorrido, existia uma trajetória a ser realizada. Sem se importar com os obstáculos e deixando todo o embaraço, ele prosseguia a fim de alcançar aquilo para o qual ele foi chamado por Cristo Jesus. Então essa deve ser a nossa experiência também. Essa deve ser o nosso propósito. Ele ansiava, ele buscava, ele tinha sede de alcançar a majestade, a glória eterna. A perfeição, ele sabia, ele não iria encontrar aqui na terra. É por isso que nós nunca iremos cessar de perseguir a perfeição, porque nós não vamos alcançar aqui na terra e só na glória eterna. Então, esse é um percurso que nós temos que fazer durante toda a nossa vida cristã, independente do tempo de vida cristã, independente daquilo que fazemos, independente daquilo que renunciamos, independente das experiências que nós vivenciamos, a nossa vida tem que ser uma eterna busca. Nosso progresso nas coisas espirituais precisava ser contínuo. Nessa jornada não se permite inércia ou apatia, irmãos, porque com certeza se nós não avançarmos, nós não vamos ficar parados, nós vamos retroceder. Então é por isso que precisamos avançar sempre. É por isso que precisamos buscar a maturidade constantemente. Não foi esse o tema da EBF? Crescer como Jesus, ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E assim também tem que ser a nossa vida cristã. Um eterno crescimento espiritual, um constante crescimento espiritual, uma eterna busca por aperfeiçoamento, por maturidade, uma eterna busca por um aperfeiçoamento na nossa vida cristã, uma eterna busca por se parecer cada dia mais com Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso propósito, essa deve ser a nossa razão de viver. Então eu gostaria de trazer algumas reflexões para nós nessa noite. Primeiro, será que nós temos a consciência de que o nosso principal alvo, e o nosso principal objetivo, e o nosso maior alvo é a perfeição a ser alcançada na glória, mediante o aperfeiçoamento e a maturidade?
Então, primeiro, nós precisamos ter essa consciência. Por incrível que pareça, talvez existem pessoas que nem sabem por que são cristãs, nem sabem por que estão na igreja, nem sabem por que são crentes, nem sabem o que estão fazendo na vida, qual o seu motivo de viver, qual a sua razão de existir, principalmente como servo do Senhor, ou como uma serva do Senhor. Então nós temos que ter essa consciência de que o nosso alvo, nós temos um alvo a alcançar, nós temos um alvo a perseguir, nós temos um alvo a almejar, nós temos essa consciência que a gente precisa fazer esse trajeto, percorrer essa jornada, trilhar essa corrida. Nós precisamos ter essa consciência. Ao encontrar com Cristo o caminho para ser aceito por Deus, Paulo passou a ver tudo o que tinha realizado e confiado como perda, isso é, todas as questões do judaísmo. Ele esse encontro transformou seu conjunto de valores, sua visão de si mesmo e do mundo. E agora ele estava com um novo propósito, que ele estava buscando, que ele queria alcançar. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo e ele nos dá esse ensinamento, ele nos traz essa inspiração. Nós precisamos ter essa consciência. Nós não estamos aqui apenas para vir à igreja todo domingo e voltar para casa, vir à igreja todo domingo e voltar para casa, cumprir um ritual, cumprir uma rotina e caminhando e vivendo sem um propósito, sem um objetivo. Então nós temos que ter essa consciência. O segundo ponto, a segunda reflexão. Tendo essa consciência, se nós temos, como tem sido a nossa trajetória? Será que paramos para refletir sobre a nossa vida? Sobre essa trajetória, como ela tem sido? Será que quando refletimos, chegamos à conclusão de que alguma coisa precisa ser modificada? Um novo rumo precisa ser tomado? Será que nós temos chegado à conclusão de que se nós não estamos avançando, nós podemos estar retrocedendo? Será que nós temos feito essa reflexão sobre a nossa trajetória, de que precisamos avançar, que precisamos ir em frente, que precisamos amadurecer? Será que temos feito a reflexão de que eu, como um cristão, há uns anos atrás, será que eu sou o mesmo cristão de há uns anos atrás, ou eu amadureci, ou eu me aperfeiçoei? Será que eu tenho buscado essa maturidade? Será que muitas das coisas que eu exigia, será que muitas das crises que eu tinha lá no início da minha conversão, eu continuo tendo e não melhorou nada? Não modificou nada? Então a gente precisa refletir sobre a nossa trajetória. E a nossa trajetória tem que ser uma trajetória de avanço, de aperfeiçoamento. Nós temos que chegar, quando nós refletimos, numa posição de que quando nós olhamos para trás, a gente chega à conclusão: poxa, como eu pude fazer aquilo? Como eu pude realizar e ter aquela atitude? Como eu era imaturo? Como hoje eu penso diferente? Como hoje eu sou mais maduro? Como hoje eu consigo aceitar as situações de uma forma diferente? Como hoje eu consigo suportar críticas? Como hoje eu consigo me deparar com uma decepção e não me abalar? Então, nós precisamos refletir sobre isso, sobre a nossa trajetória, sobre se estamos avançando como cristãos, como servos do Senhor, como seguidores de Cristo, como discípulos do Senhor. Então, essa reflexão é preciso fazer. Temos focado firmemente no autor e consumador da nossa fé,
ou temos permitido que os embaraços desse mundo venham atrapalhar nossa jornada? Qual tem sido a nossa principal motivação e nossa razão de viver? Será que, como eu falei com os irmãos no início, ter objetivos terrenos e pessoais é legítimo, faz parte da nossa vida e não há problema. Mas será que existe uma ambição exacerbada, um desejo exacerbado pelas coisas aqui da terra, em detrimento com as coisas do céu, a ponto de eu colocar tudo isso como prioridade na minha vida e deixar as coisas celestiais, as coisas do reino de lado? Então eu preciso fazer essa reflexão sobre a minha trajetória, sobre o que eu tenho realizado, sobre qual tem sido os meus propósitos, se são só questões materiais, questões aqui da terra, ou tenho me esquecido das questões do céu, das questões celestiais. Uma terceira reflexão também que esse texto do apóstolo Paulo e esse ensinamento nos traz. Não há como avançar se ficarmos presos ao passado. É interessante que ele diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu avanço para o alvo. Imagine se ele ficasse remoendo no seu coração tudo aquilo que ele havia feito de mal para com a igreja de Cristo nessa sua nova vida. Imagine se ele permitisse que os pensamentos anteriores, daquilo que ele fez de ruim, que na realidade, irmãos, ele agia como se ele estivesse fazendo algo bom. Quando ele perseguia a igreja, como um judeu fariseu muito zeloso, ele achava que estava fazendo certo. Não é que ele era uma pessoa muito ruim, não. Ele imaginava que ele perseguia e estava agradando a Deus. Como muitas pessoas hoje em dia fazem muitas coisas achando que estão agradando a Deus, mas não estão. Então assim também era com o apóstolo Paulo. Mas imagine só, se ele permitia, ele consentiu com a morte de Estevão. Imagine se ele permitisse que todas essas questões do passado e tudo aquilo que ele fez, ou até mesmo os seus títulos e as suas honras influenciassem na sua vida nos dias de hoje, ou nos dias que ele estava ali como um cristão. Então ele quis deixar tudo para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E é assim também que nós devemos fazer. As coisas que foram feitas para trás, muitas pessoas aqui não nasceram num berço evangélico, se converteram já depois de adulto ou adolescente, e fizeram muitas coisas que desagradaram a Deus. Mas isso não te torna inferior mais do que ninguém. E imagine se a pessoa permite que isso venha influenciar a sua vida, ou os pecados do passado venham a querer influenciar o seu viver. Você agora tem uma nova vida. Você foi salvo, lavado e remido por Cristo. Então tudo isso ficou para trás. É como se Deus tivesse jogado tudo aquilo que você fez no mar do esquecimento. Agora, como diz o texto sagrado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o inimigo não pode te acusar de nada. E nem as pessoas, porque muitas vezes as pessoas fazem isso. Fulano de tal fez isso, fez aquilo outro e agora é crente. Amém, então, por isso. As pessoas falam como se estivessem julgando, mas mal sabem elas que estão glorificando a Deus por isso. Amém que nós fizemos isso tudo e deixamos lá atrás no passado. Agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então é necessário que a gente deixe para trás tudo aquilo que ficou, ou até mesmo alguma situação que ocorreu, sendo nós já cristãos, sendo nós já convertidos,
que precisam ficar para trás, precisam ficar no passado, precisam ser esquecidas. Não adianta ficar remoendo, não adianta ficar relembrando, se não trazem edificação, se não trazem crescimento, precisam ficar para trás, para que a gente possa prosseguir para o alvo, para que a gente possa caminhar em frente, caminhar adiante. Então ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Ele havia renunciado todo o seu glorioso passado de judeu zeloso e deixou para trás o seu histórico de perseguição para com a igreja por amor de Cristo. E ele deixa então tudo para trás e segue em frente. Uma outra reflexão que esse texto nos deixa, e esse texto nos traz, é que nós não temos como prosseguir, ir em frente, ir adiante, se continuarmos repetindo os mesmos erros e nos acomodarmos com isto. Se reconhecemos a necessidade de avançar e ainda não o fazemos, temos que mudar alguma coisa em nossa vida. Nossos hábitos e nossas rotinas precisam ser reavaliados. Os irmãos percebam, não há como a gente continuar avançando se nós tomamos a consciência, como eu falei aqui no início, nós temos que ter a consciência de que temos que avançar. Se nós não estamos avançando, se nós detectamos aquilo que está de errado e precisa ser mudado, nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos corrigir e consertar esses erros para que a gente continue avançando. É a mesma coisa quando a gente, agora olhando para as questões que o apóstolo Paulo usou aqui, essa analogia de competição, né? De olhar para frente, é como se fosse, agora voltando um pouco ao tópico anterior. Imagine só um corredor que fica olhando para trás, com certeza ele pode tropeçar e cair. Né? Com certeza ele pode não chegar adiante. Teve uma vez numa corrida que o corredor estava desatento, na chegada já estava comemorando quando ele mal percebeu, passou o outro corredor do lado dele e ultrapassou ele e ganhou. Ele dormiu no ponto ali. Ele não estava focado. Né? Então imaginem só, a pessoa está com uma competição em várias etapas. Aí ele erra na primeira etapa da competição. Como ele vai conseguir resultados positivos nas outras etapas para conseguir a vitória no final, se ele estiver cometendo os mesmos erros? Se ele estiver cometendo as mesmas atitudes? Ele precisa modificar. Senão, não vai ter jeito. Ele não vai conseguir a vitória na etapa final. Então, nós também, se há alguma coisa que nós fazemos e que precisa ser consertado, nós devemos mudar, nós devemos consertar. Como nós queremos alcançar um determinado resultado e sabemos que nós não estamos alcançando se nós continuamos fazendo a mesma coisa? Né? Hoje de manhã, o pregador estava falando para as crianças a questão, por exemplo, da amizade, só para citar um exemplo. Se eu sei que eu tenho uma amizade, que eu, ao invés de influenciar, está me influenciando, está me afastando do Senhor, eu não posso manter a mesma dinâmica dessa amizade na minha vida. Se eu estou envolvido em algum relacionamento que está me afastando de Deus, eu preciso modificar, eu preciso mudar, eu preciso colocar uma nova dinâmica na minha vida, eu preciso mudar essa trajetória, mudar esse rumo. Então, não há como prosseguirmos se continuarmos repetindo os mesmos erros e continuarmos realizando as mesmas coisas. Então, se eu quero uma vida cristã mais dinâmica, se eu quero uma vida cristã em que eu realmente estou correndo, prosseguindo para alcançar o meu alvo, e eu estou percebendo que eu não estou conseguindo, então eu preciso modificar alguma coisa na minha vida. Eu preciso ter a coragem de renunciar àquilo que for necessário para mudar essa trajetória.
O quinto e o último ponto, a quinta e a última reflexão. O que está nos impedindo de prosseguir? Tem a ver com o quarto ponto. Deus nos quer ver prosseguindo, avançando na nossa vida cristã. Então, se eu percebo, se eu estou analisando a minha vida, e se eu chego à conclusão que a minha vida não está avançando, que eu não estou caminhando, que eu não estou prosseguindo para o alvo, então eu devo pensar e agir e chegar à conclusão: o que está me impedindo de prosseguir? Então nós devemos abrir o nosso coração e confessar aquilo que nos impede de caminhar, tendo a certeza de que Deus ouvirá a nossa oração e promoverá a mudança necessária para as nossas vidas. Então, a reflexão principal que eu gostaria de deixar para todos nós nessa noite é: conscientes de que eu preciso avançar na minha trajetória, na minha vida cristã, rumo ao alvo, que é o aperfeiçoamento, é a maturidade, é a plenitude da vida cristã. Se eu tenho essa consciência e eu não estou conseguindo avançar, o que tem me impedido? Eu preciso orar a Deus, clamar a Deus, suplicar a Deus, que Ele venha me dar forças, coragem para renunciar àquilo que tem me impedido de prosseguir. Porque Ele quer, é o desejo de Deus, que a glória dEle seja refletida nas nossas vidas. Deus não nos chamou para a inércia ou apatia, e sim para cumprirmos o seu propósito no nosso viver e realizar a sua vontade. Como temos encarado esse desafio? Temos prosseguido e avançado? Deus não nos chamou, irmãos, para a inércia, como eu falei, para ficarmos estagnados. Vida cristã é uma vida dinâmica. Eu preciso prosseguir, eu preciso avançar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar a cada dia, eu preciso buscar uma maturidade a cada momento. Eu não posso ficar levando uma vida sempre cometendo ali os mesmos erros, as mesmas falhas, sempre no mesmo nível de maturidade espiritual, não avançando nunca, não prosseguindo nunca, sempre, como o apóstolo Paulo disse aqui uma certa vez, sempre tendo que ter leite espiritual, porque eu não posso comer alimento sólido, porque eu ainda sou imaturo. Vida cristã é dinâmica, é avanço, é prosseguir, é caminhar, é deixar as coisas que ficaram para trás, é buscar maturidade, é deixar de ficar sempre murmurando, é contribuindo, é avançando, é me aperfeiçoando, é procurando ajudar o meu próximo, é procurando agir com gestos de maior compaixão. Vida cristã é dinâmica e nós não podemos ficar inertes e parados. Nós temos que avançar e prosseguir, assim como o apóstolo Paulo fez. E é assim como ele nos deixa esse ensinamento e essa lição. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Que esse possa ser o propósito principal das nossas vidas. Nós não vamos abrir mão dos nossos desejos aqui na terra. Como eu falei, isso não é errado, mas o nosso propósito principal tem que ser esse: avançar e prosseguir, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, para que o nome dele seja refletido no nosso viver a cada momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dirija, e que a bênção dele esteja sobre a nossa vida.